Eu não sei se você já leu Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Mas se você não leu, você tem que ler Fratelli Tutti. Porque o olhar é o olhar da fraternidade. Parou, viu, sentiu compaixão. Parar, olhar, ser afetado, ir ao encontro do outro. Gente, o olhar, quando vivido nessa perspectiva, ele é um profícuo diálogo, mesmo que silencioso. Lembrem-se agora do olhar de Jesus e Maria na subida do Calvário. Não há o que dizer. Não existe nenhum teólogo, por melhor que seja o pregador do sermão. Aqui em Minas, na Semana Santa, a gente ainda usa muito a expressão sermão, né? O padre na Semana Santa não faz uma pregação, ele faz um sermão, tem uma outra estrutura, né, Padre Rogério? E o sermão do encontro é um sermão muito difícil, porque é muito difícil alguém poder dizer do indizível. O momento que Maria encontra com seu filho, subindo para o Calvário, e eles trocam o olhar, é de um tempo outro. Não dá para dimensionar quanto tempo isso durou. Não dá para dimensionar o que aconteceu ali, porque é como se toda a história da salvação fosse revista num lance de segundo. Isso é eternidade. Olhar é isso. Olhar é Maria poder dizer tudo para Jesus, Jesus poder dizer tudo para Maria sem que houvesse troca de palavras. Porque o olhar está além de toda e qualquer perspectiva do que pode ser dito. O olhar, ele é muito bem expresso pela poesia, e a irmã foi muito feliz no nosso início, quando trouxe a ideia da poesia, porque era justamente aí que eu queria chegar. É aí que a gente encerra essa nossa reflexão. Porque o olhar nos conduz pela poesia, o olhar nos conduz pela mística, o olhar nos conduz pela problematização. Né? O Chico César, em estado de poesia, revela isso. E vou usar a expressão do Rubem Alves. Estado de poesia é epifânico. É uma grande epifania aquela música. É uma grande epifania. Porque assim, quando se diz, para viver em estado de poesia, me entranharia nos sertões de você. Olha, é muito fácil querer fazer a experiência do outro olhando para o jardim florido do outro. O jardim florido do outro é o que se vê primeiro. O jardim florido é o que se revela com mais facilidade. O jardim florido é o olhar imediato. O jardim florido é o que nos encanta rapidamente. O jardim florido é o óbvio. Não é o jardim florido que me coloca em estado de poesia. O que me coloca em estado de poesia é passar pelo jardim florido, que é bom, que é bonito, que é gostoso, mas é se entranhar no sertão do outro. É no sertão do outro, é na aridez do outro, é na secura do outro, é na fragilidade do outro, é na limitação do outro que eu vivo o estado de poesia, porque o estado de poesia é estar todo com o outro. Isso é empatia. Isso é empatia. Não dá para falar em empatia quando a coisa da relação recai pelo jardim florido. Porque no jardim florido, a gente deita na grama e tudo bem. Empatia é ter tempo, paciência, cuidado, proximidade para transpor o jardim e chegar no sertão, no mais profundo. Isso é estado de poesia. Quando o Rubem Alves fala para aquela mulher que ela diz, não, eu tô louca, ele diz, você não tá louca. Você não tá louca. Você só está olhando o mundo pelo olhar dos poetas. Porque o olhar do poeta, ele tem esse diferencial, né? O Arnaldo Antunes, ele tem uma música que é muito interessante para a gente poder pensar como que a gente lida com essa questão, né? A gente, para falar que tem pressa, fala que tem pressa. E com rispidez fala, vamos depressa, eu estou atrasado.
A gente, para falar que tem pressa, sem o olhar da poesia, a gente agride, a gente fere, a gente impõe o nosso tempo sobre o tempo do outro. O Arnaldo Antunes tem uma música que ele mostra como que o poeta olha de uma outra perspectiva, né? Ele diz assim: nem o prego aguenta mais o peso do relógio. Vem logo. Vem logo. Porque nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Nem o prego aguenta mais o peso do relógio. É uma forma de dizer: vem, tá doendo, tá sofrido, eu te espero, chega logo. Esse é o olhar além. Sabe aquela coisa do Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe? Do essencial invisível aos olhos? É esse além. É esse além que o poeta consegue colocar, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a relação de São João da Cruz e Teresa de Ávila, o olhar de Maria e Jesus. Por que o olhar de Maria é reparador? A vontade de Maria seria, sem dúvida, não só tirar a cruz das costas de seu filho, como também limpar-lhe as chagas, limpar o rosto, cuidar das feridas. Mas ela não pode fazer nada disso. Então, o seu olhar repara o dano daquela chaga. O seu olhar repara as feridas. O seu olhar repara o peso da cruz. E a irmã Glória foi muito feliz em trazer essa concepção da palavra reparadora. O olhar de Maria é bálsamo para Jesus. O olhar de Maria é restaurador. O olhar de Maria fortalece nosso Senhor. O olhar de Maria nina. O olhar de Maria coloca Jesus no colo. O olhar pode colocar no colo. O ver não coloca ninguém no colo. O olhar coloca no colo. O olhar perturba. O olhar angustia. O olhar provoca. O olhar gera espanto. O olhar é talma. Aprender a pensar é descobrir o olhar. Essa última expressão que eu uso com vocês aqui, aprender a pensar é descobrir o olhar, é de um texto de uma mulher filósofa, a Márcia Tiburi, e esse é o título do texto. Aprender a pensar é descobrir o olhar. E a Márcia diz assim: é do olhar a lentidão. A rapidez é do ver. O olhar é feito de mediações próprias à temporalidade. Ele sempre se dá no tempo, mesmo que nos remeta um além, um outro tempo. Ele escapa de Cronos, ele chega ao Kairos. O olhar diz-nos que não temos o objeto e, todavia, nos dispõe no esforço de alcançá-lo. O ver nos engana. O ver dá certeza. Já viu quando uma pessoa briga com a outra e fala assim: não adianta você falar, eu vi. O ver dá uma falsa certeza. O ver nos leva ao engano. Porque o ver é imediato. O ver é da rapidez. O ver captura muito rapidamente. O olhar não. O olhar nos lembra que nós não temos, que nós não alcançamos e que nos resta o desejo para chegar até ali. O padre Fábio de Mello é quase meu conterrâneo aqui, né? Eu moro em Pereira, ele é de Formiga. E o Fábio cresceu por aqui porque o Senado dos Deonianos é aqui, em Lavras, né? E eu conheci o Fábio antes dele ser padre, enfim. E o padre Fábio sempre teve essa tônica de poeta, né? Depois com a antropologia, ele levou isso mais a fundo ainda, mas o Fábio sempre teve essa pegada assim de poeta. Né? O padre Fábio tem essa coisa de poeta. E eu não esqueço uma coisa que o padre Fábio disse. Uma vez eu ouvi ele falando isso. Eu não sei se ele escreveu isso depois em algum lugar, mas o registro que eu tenho é dele falando isso. Ele disse assim numa ocasião: eu gosto de Deus porque Deus mora na curva, onde o meu olhar retilíneo não consegue alcançar. É o que a Márcia está dizendo no texto dela. Eu vou mandar o link para vocês aqui. Texto da Márcia. O olhar diz de algo que eu não tenho, não consigo alcançar, mas
me impulsiona para buscar. O nosso ver retilíneo não alcança Deus, não alcança a poesia, não alcança a música, não alcança a criança, não alcança a fantasia, porque Deus mora na curva. E nessa curva com Deus estão as crianças, nessa curva está a loucura, nessa curva está a poesia, nessa curva está a mística, nessa curva está a salvação. Não é retilíneo, não é linear, não é um ver, é um olhar. Eu preciso fazer um caminho, eu preciso fazer a curva, eu preciso desacelerar para fazer curva. Eu preciso de um pouco mais para alcançar. Que a gente possa olhar para a educação nessa perspectiva. Porque eu fiz essa curva toda para chegar aqui, para chegar na educação, para chegar nos nossos alunos e alunas, para chegar no nosso dia a dia, para chegar no nosso retorno. Não cabe na escola um ver puro, simplesmente imediato, linear, rápido, indiferente. Eu sei que há um afã e há um desejo de que, quanto logo seja possível, a gente consiga colocar nossos alunos e alunas numa perspectiva de aprendizagem que a gente reconheça como satisfatória. Existe, sim, algumas lacunas. Há algumas perdas. Mas no campo da aprendizagem, nada é irreversível. É possível aprender, sempre, em todo tempo. E se por um acaso as crianças, e com certeza talvez não aprenderam algumas coisas próprias de um currículo dado para esse momento, isso é fato. Elas vão poder aprender isso num outro momento. Tem coisas que são mais difíceis de lidar e elas precisam um pouco mais de nós. Que é a dor da perda, que é a angústia, que é a incerteza, que é o medo, que elas não conseguem verbalizar, que elas não conseguem sistematizar, organizar, e que está lá, está aí com elas. Eu sei que a gente tem uma certa pressa de restabelecer o processo da escola para ensinar e aprender. Mas o ensinar e aprender da escola passa pela vivência, passa pela experiência, passa pela mística. E essas crianças precisam de um olhar reparador neste momento. Nossos jovens precisam de um olhar reparador. Todo o conteúdo que nós entendemos que está em déficit vai sim, de alguma forma, em algum momento, na reestruturação curricular, ser contemplado, se entendermos que eles são importantes. Porque é hora de perguntar para o currículo o que de fato importa. Então a gente vai fazer isso. E com serenidade e com tranquilidade nós chegaremos nisso. Mas nossas crianças estão vivenciando um processo, como eu disse, de separação, de perda, de angústia, de medo, de incerteza, que precisa de um olhar mais demorado. Não dá para começar o segundo semestre dizendo assim, vamos lá, aprender o que faltou em 2020 e 2021. A gente tem que começar dizendo, vamos lá, juntos e juntas, viver esse hoje que vai nos levar a um amanhã. Mas viveremos o presente. Viveremos o Kairos. Viveremos o hoje dessas crianças, que é um hoje que exige de nós um olhar reparador. Não dá para ser rápido agora. Não dá para ter pressa. Não dá para ser leviano. Não dá para ser superficial. Não dá para ser indiferente. Não dá. Não dá. Porque seu nome é Jesus Cristo e grita no olhar de cada uma dessas crianças. Não passe indiferente, com pressa, para chegar até o final, para chegar dentro da igreja, para chegar no final do ano letivo, indiferente a essa dor. Eu só peço só peço a Deus que a dor não nos seja indiferente. Eu só peço a Deus que a fome, eu só peço a Deus que essas, hoje, mais de 3.000 escolas que não tem banheiro no Brasil, não nos seja indiferente. Eu só peço a Deus que hoje, as mais de 9.000 escolas que não têm água potável no Brasil, não nos sejam indiferentes. Porque é disso que nos chama
a viver um novo olhar. Obrigado. Muito obrigado pela sua delicadeza, por parar, por ouvir, por estar aqui até agora. Obrigado por se fazer, nesse momento, alguém que quer se colocar nesse tempo outro e se permitir vivenciar esse olhar reparador. Que a bem-aventurada Virgem, mãe e mestra, nos ensine a reparar pelo olhar. Obrigado.